Bora responder aí as perguntas que vocês fizeram. Produção, me dá aí as perguntas. Valeu! Fala, alunos! Bora responder aí as perguntas que vocês fizeram. Produção, me dá aí as perguntas. Valeu! Pergunta 1. Isso é Uma roubadinha nas últimas séries vale ou não vale? A famosa roubadinha. Quem nunca deu aquela roubadinha, né? Aquela roubadinha nas últimas repetições, quem sabe aí das últimas séries, até dá pra tolerar. O problema é ficar roubando desde o começo, né? E, por exemplo, no rosca direta lá, que o pessoal põe o peso e faz mais coluna lombar do que sei lá o que. Então, assim, também tudo depende, você tem que avaliar. Se você tá roubando desde a primeira, ô meu amigo, tá pondo mais carga que o necessário, né? Não precisa disso. Então, se for nas últimas, aí o professor tem que avaliar, tem que olhar para ver se não tá sendo uma roubadaça, né, nas últimas. Aí tudo bem, então dá pra tolerar aí uma roubadinha aí de vez em quando, todo mundo acaba dando aquela roubadinha leve. Pergunta 2. Ficar mais tempo na academia vai acelerar os meus resultados? Eu vou conseguir alcançar mais rápido ficando mais tempo na academia? Eu vejo a galera ficando 2 horas na academia. Aí faz 1 hora de esteira, depois mais 1 hora de musculação, e depois volta pra esteira e vai pra aula de dança. Rapaz! Quantidade não é qualidade. Você busca o quê? Saúde, você busca emagrecimento, você busca hipertrofia. Independente disso, quantidade não é qualidade. Vale muito mais a pena você ir lá. Quando você está na academia, quando você está treinando, você está destruindo o tecido. A gente chama na parte fisiológica aí que a gente está catabolizando, a gente está destruindo o tecido. O anabolismo, que é a construção, é depois. Então eu vejo muito as pessoas errando nisso daí. Acha que quanto mais eu ficar lá, mais eu vou ter resultado. E não, o resultado tá no descanso, tá na alimentação e tá na intensidade certa do treino com o volume. Então, quantidade nunca vai ser qualidade. Então, foca mais na qualidade. Vale muito mais a pena você fazer um exercício bem feito do que fazer 10 mal feito. Até eu brinco, às vezes eu coloco lá 5 exercícios para os meus alunos. Se ele tá morrendo no segundo, no terceiro exercício, não consegue nem executar o quarto ou o quinto, eu falo ótimo. Por quê? Porque ele se dedicou e ele intensificou o treino, deu o máximo, que você tem que dar o máximo desde o primeiro como se fosse o último. Porque assim, não poupa energia. Porque quanto menos tempo você ficar lá, degradando o tecido, você dá o estímulo certo e vaza, vai embora, melhor. Porque aí você já começa o processo de anabolismo, construção. Eu não estou falando anabolismo de ficar grandão, forte. É a destruição do tecido muscular que vai gerar o fortalecimento, a hipertrofia e tudo isso daí. Então você dá o estímulo e vai embora. Então assim, se eu pus lá 5 exercícios e no terceiro ele está morrendo, ótimo, sinal que ele deu o máximo dele desde o primeiro. Certo? Pergunta 3. O que você já viu de mais bizarro que aluno fez para ganhar tempo na academia? Vamos lá! Seguinte, o que eu já vi de mais bizarro alunos ou aluno fazer para acelerar aí o processo? Eu acho que de mais bizarro foi quando a pessoa nunca treinou, aluno nunca treinou. Normalmente é com homem, porque homem é orgulhoso, né, cara? Homem, vamos colocar lá que homem é o sabichão. Nós homens, cara, o sabichão, sabe de tudo, não precisa de ninguém, não precisa de ajuda, é só procurar na internet. Então vamos lá.
cara, é fazer aquelas coisas para emagrecimento meio maluca, porque boa parte chega para emagrecimento, né? E aí o cara corre com aquele papel de marmita, de marmita não, de cobrir a comida lá para pôr na geladeira, aquele plástico no corpo, com blusa, e aí fica suando, correndo na esteira, aí toma termogênico, aí passa mal, aí cai da esteira, aí chama o SAMU, e enfim. Já vi, eu acho que de mais bizarro isso, por quê? Porque o cara tá arregaçando com a saúde dele. E aí, outra coisa, não sabe filtrar informações. Então, o cara pega um monte de informação, toma termogênico, treina lá do jeito errado, acredita no blogueiro, blogueira também. Enfim, junta tudo de um monte de... põe um que ele pega aí, que não sabe nem filtrar a informação. Porque informações tem aí de graça. Tem no Google, tio Google. Mas saiba filtrar as informações. Saiba dosar isso aí. Tem coisas que são valiosas? Tem. Tem coisas que são valiosas que são verdadeiras? Tem. Tipo esse conteúdo aqui que eu tô falando. Mas também não acredita só em mim. Não precisa acreditar exclusivamente em mim. Vai pesquisar. Mas saiba filtrar as informações. Beleza? E então de mais bizarro foi isso daí. A galera que quer acelerar aí o processo, normalmente homem, de emagrecimento, aí compra termogênico, vasodilatador, um monte de suplemento que mexe principalmente com o coração, que ele chega para emagrecer, a maioria tem esses vasodilatadores, enfim, coisa que mexe com um pouco o coração. Aí se enrola naquele papel filme, põe o moletom e ó, arregaça de correr na esteira, frequência cardíaca lá em cima, enfim, aí tá comendo menos, aí tem o piripaque do Chaves lá e quase morre. Enfim, de mais bizarro foi isso. Pergunta 4. Treino pra... Travou. Treinos para iniciantes, homens e mulheres, tem que ser igual ou tem que ser diferente? E por que tem que ser igual ou por que tem que ser diferente ou faz só para agradar? Seguinte, eu também sempre começo com a mesma coisa, né? Seguinte, editor, corta aí, porque senão vai ficar muito repetido. Ou deixa, porque esse é meu jeito e fazer o quê? Quem gostar, gostou. Quem não gostar, só não gosta. Mas continua assistindo aí, porque eu sou legal. O treino, vamos pensar em 2 indivíduos que não tem, homem e mulher, que não tem nenhum problema, tá? Osteoarticular, problema de saúde, enfim. Pode ser igual? Pode. Por quê? A gente começa com movimentos básicos, movimentos de padrão motor. Então, minha metodologia é trabalhar com exercícios tanto para homem quanto para mulher, os treinos iniciantes iguais. Ah, mas a mulher gosta de fazer o glúteo isolado, né? Que às vezes a mulher pede para fazer o glúteo isolado, aquela cadeira abdutora, enfim. Até às vezes eu coloco, dependendo, mas eu procuro explicar que não é necessário nessa fase inicial, e aí depende de aluno para aluno, objetivo para objetivo. Mas pode sim, e eu faço, não sei de metodologia de outros, é que eu acho mais coerente, porque o padrão motor de homem e mulher é o mesmo. O sentar, o levantar, as articulações que a gente utiliza no dia a dia é a mesma. Então eu posso sim utilizar o mesmo protocolo masculino e feminino, pensando que não tem algum tipo de doença, algumas limitações, enfim, estou pensando em um homem e uma mulher saudável, mais ou menos ali na mesma faixa etária, para ter um parâmetro de comparação, tá? Então não tem problema nenhum começar com o mesmo treino, que é a parte inicial ali. Então, você trabalhando e fazendo exercícios básicos, tanto para um quanto para outro, você já sabe para onde você vai ir. Então, aí você, independente do objetivo, eu sempre começo
praticamente da mesma forma. É lógico que o indivíduo, cada um tem um objetivo, mas eu parto do mesmo princípio, avaliando a questão, porque primeiro eu avalio a segurança e analiso todos os movimentos para ver se está coerente com o que ela me falou, que ela tem uma ficha, todo aluno preenche uma ficha inicial, se está coerente com a minha com a minha análise, vendo os movimentos, ver se dá ali para onde que eu vou. Sim, dá para utilizar o mesmo treino inicial tanto para homem quanto para mulher, independente do objetivo, porque ele é o ponto de partida para onde você quer chegar. Então, o ponto de partida é o mesmo. Ali, no decorrer da ficha, da conversa, enfim, aí você traça o objetivo, mas primeiro tem que ser avaliado como estão os padrões motores, porque tem pessoas que não conseguem nem sentar e levantar, que é fazer o agachamento. Sentar e levantar do sofá já é uma dificuldade, faz tudo errado, o joelho vem pra dentro, o quadril vai... Enfim, beleza? Pergunta 5. Bora lá pra pergunta 5. Hora da verdade. Academia é necessário? Não. Onde está a academia? No corpo. Eu costumo brincar que a gente... Brincar não, é verdade, porque a gente estudou biomecânica. A gente é um jogo, é um conjunto de alavancas. Biomecânico isso aí. Então você pode usar as alavancas que a gente tem no próprio corpo para gerar uma intensidade. Sabendo usar essas alavancas, você pode treinar com o peso do corpo. E o músculo que você treina para ativar os músculos, certo? E o sistema cardiovascular. Eles não sabem se a resistência vai ser um sentar e levantar ou se você vai agachar com uma barra nas costas. A diferença é o peso, certo? Mas o músculo está ligando para o estímulo. Vamos supor que eu agache com 10 kg de cada lado. E sem a barra eu faço agachamento normal. Como que eu posso dificultar esse agachamento? Diminuindo a velocidade. Posso ir diminuindo a velocidade. Isso daí já é um aumento de intensidade. Então, sabendo utilizar essas alavancas, você pode treinar com o peso corporal e fazer excelentes treinos, ter bons resultados só com o peso corporal. E você também pode treinar em casa, usar coisas que você tem em casa. Uma cadeira, uma mochila, um galão de água, enfim, saquinho de feijão e arroz lá. O músculo não sabe se é um halter, um peso, uma anilha ou se é um saquinho de arroz. O músculo não tá nem aí, ele quer ser fadigado, ele quer ser microlesionado, ele quer o estímulo, ele quer a tensão nele. Da onde tá vindo? Não importa. Beleza? Pergunta 6. Serviço de personal. É para preguiçoso? É para pessoa procrastinadora? É para pessoa preguiçosa? Eu entendi. Eu vou responder personal. O porquê pagar um personal? Vou te falar da minha experiência de 10 anos aí na área. Eu já tive alunos por vários motivos, né? Que quis contratar. Então isso é muito relativo, tá? Tem um estudo, eu vou falar baseado em estudo. Tem um estudo que ele provou lá, o estudo, deixa eu só me recordar rapidinho. O estudo era mais ou menos o seguinte: eles queriam provar que treinar com alguém você gera mais resultado do que treinar sozinho. O que seria isso? Justamente para um estudo de personal. Então eles avaliaram um personal treinando sozinho, uma pessoa leiga treinando sozinho, 2 leigos treinando junto, 2 personagens treinando junto e um leigo e um personal treinando junto. Resumindo o artigo, quais tiveram mais resultados? Todos treinando em dupla tiveram mais resultado. Mesmo o personal que tem a qualificação técnica treinando sozinho teve menos resultado do que 2 leigos treinando junto. Por quê? Fator motivacional, fator psicológico,
Principalmente porque o estudo foi feito com homem, aí já começa as piadinhas, né? Vai, seu frango, levanta o peso! E qual que tiveram mais resultados? Os dois personagens treinando juntos, treinando em dupla. Porque envolve a parte técnica, enfim. Resumindo, treinar em dupla gera mais resultado. A não ser que for aquele seu amigo que fala mais que a... Sei lá, o que fala muito? Não sei, eu falo muito. Fala mais que o Jonas. Quem me conhece sabe. Então, o personal, na verdade, varia de pessoa para pessoa. É meio relativo. Eu já tive alunos que me contrataram porque queriam alguém na parte técnica e chegava lá, treinava e ia embora, não ficava muito de assunto. Teve alunos que me contrataram mais até para conversar e acabou virando um vínculo de amizade. Um pouco dos dois, de aliviar o estresse, a questão de comprometimento, e tem pessoas que realmente tem que doer no bolso, tem que falar, não, ele tá lá, questão de comprometimento, né? Ele tá lá me esperando, então eu vou. Se não tivesse lá, eu não ia. E a questão de, né, tô pagando, tô investindo, enfim. A maioria das pessoas são nesses perfis, né? Então, um vai ser a questão do comprometimento, o outro vai ser para sentir doer no bolso, o outro vai ser por a questão da parte técnica mesmo, o outro até a questão meio que a gente brinca que é um pouco psicólogo, para trocar uma ideia e treinar também. Tipo, o treino fica em segunda parte, mas gosta de trocar ideia. Enfim, são N motivos. E não é questão de preguiçoso ou questão de coisa de fresco. Isso daí é questão de pessoa para pessoa realmente. Então, resumindo, treinar com o personal dá mais resultado. Acelera o processo. Pergunta 7. Pergunta 8. Já me perdi nas perguntas aqui, ó. É tanta pergunta. Os professores da academia ficam muito em cima dos alunos, das alunas, né? Em cima dos alunos, realmente precisa desse monitoramento aí, em cima aí, direto das alunas? Infelizmente, alguns profissionais aí da área realmente fica lá em cima da menininha, em cima lá. Nossa profissão é um pouco queimada, é até feio falar isso, mas eu tenho que falar a verdade. Infelizmente, nossa fama não é boa. Por quê? Porque esses maus profissionais aí ficam só nas menininhas. E as pessoas que mais precisam, que às vezes é o cara lá que entrou, que já é difícil de ele ir pra academia, porque ele tá gordinho, ele tem vergonha. Tá difícil pra ele ir, ele tá lá e você não dá atenção. Agora eu acho que é mais uma resposta pros personagens aí. Pra alguns, né? Não tô generalizando. Graças a Deus, uma geração aí que até eu tive a honra de ser coordenador técnico, tinha ali uns professores diferenciados, professoras diferenciadas, enfim, que eu estou vendo que está fazendo a diferença. Mas é uma fama que a gente carrega desde lá de trás. Então, esses maus profissionais aí acabaram queimando nossa imagem. Precisa ficar em cima toda hora do aluno? Aí que eu te falo, não. Por quê? Se o professor passar exatamente como deve ser feito, analisar 1, 2, 3 movimentos, e aí lógico que também vai dar da metodologia, da forma com que o professor passa, que o professor ensina para o aluno pegar. Então você pode trabalhar todos os canais de comunicações que a gente tem, que aí vai do professor utilizar isso para ensinar o aluno, que é a parte sinestésica, visual e auditiva. Então, fala o nome do exercício, executa para o aluno ver e depois você corrige ele fazendo. Viu 2, 3 movimentos? Vai dar uma volta, vai passear, vai ver os outros alunos também. Isso professor de sala de musculação. Personal trainer é aquele atendimento VIP. Então aí ele só fica com um aluno só. Então não é necessário o professor ficar em cima da aluna. Enfim, mas boa parte dos professores que trabalharam comigo, inclusive
no meu estágio eram professores extremamente técnicos e uma postura profissional. Gostei muito. Eu já vi várias academias, já fui e infelizmente ainda tem o professor lá que fica lá em cima. Triste, mas é verdade. Pergunta 8. Quanto tempo dura a motivação de um aluno? Seguinte, sempre seguinte, né? A motivação ela é meio relativa. E aí que eu te pergunto, quando você entra na academia, você tem que definir lá seu objetivo e seu porquê você tá lá. Você tá lá porque você quer emagrecer para no outro verão tá shapeadão, tá com os gominhos aparecendo, ou você tá lá por causa da sua saúde? Então a empolgação, você tá lá por causa da, sei lá, que seu médico mandou, senão você ia morrer. Ou tá lá porque senão sua mulher falou que ia arrumar o fortão lá, o Ricardão, e você tá correndo atrás do prejuízo. Sei lá, independente do seu porquê, é isso que vai te manter e te ajudar nessa sua empolgação. Então, a empolgação ela é meio relativa, tá? Mas assim, as pessoas que normalmente vão pelos meios naturais, elas veem um resultado nesse primeiro mês, até os 3 meses, depois dá uma estagnada. E aí, tipo assim, nos primeiros meses ela fica empolgadona porque ela tá vendo o resultado. E isso é natural do ser humano. Depois que ela vê que o resultado é mínimo ou dá uma estagnada, aí vai desmotivando. Então aí você dando aqueles choques e mudando a questão da alimentação e mudando a questão do treino, talvez volte aí uma empolgação. Enfim, é mais ou menos essa a média que as pessoas entram, né? Todo projeto verão, e dura aí até uns 3 meses, porque, queira ou não, é onde acaba tendo menos resultado ou resultados menos expressivos. Menos resultados, menos expressivos, e que aí é onde começa o processo a longo prazo, pensando em saúde, né? Porque, como eu falei, depende muito de objetivo para objetivo. O porquê que acontece essa perda desse gás, essa perda de desmotivação, é isso, porque aí o resultado é mínimo e aí vai ser a longo prazo. E o ser humano é imediatista, né? Então ele vai querer o resultado para ontem. Pergunta 9. Com problema de coronavírus, as academias aí fechadas, dá para ter o mesmo resultado treinando em casa? É a mesma coisa? Treinos em casa, será que dá o mesmo resultado de academia? Fisiologia, como eu diria, depende. Por quê? Dependendo do objetivo da pessoa. A minha é emagrecer e é saúde. Cara, dá pra treinar sossegado, porque o corpo, ele não sabe o que é um supino e o que é uma flexão de braço. Ele não sabe o que é isso, ele tá se importando com o estímulo. Se você der o estímulo necessário lá, que seria a mesma carga de eu colocar um peso lá no supino, descer a barra até o peito e levantar, e fazer uma flexão de braço com a mesma resistência, com o mesmo esforço que eu chego lá em, 15 movimentos, de boa. O corpo, o peitoral, o músculo do peitoral não sabe que você está segurando a barra de supino e não sabe que você está fazendo a flexão de braço. Basta você dar a intensidade que o músculo precisa. Só que vai da criatividade do seu treinador e vai da capacidade dele de criar no ambiente ali de casa. Uma flexão de braço, pegar algum item para utilizar. Em casa fica um pouquinho mais restritivo e também não vai ter muitas variações, mas dá para manter aí uma saúde, uma qualidade de vida. Eu quero hipertrofia, quero ficar igual aqueles fisiculturistas gigantão. Fora outras coisas, pensando no treino, é difícil, por quê? Porque é a questão da variação de estímulo que vai ter que dar específico, mas para manter a saúde, que é o mais importante, e emagrecer, com certeza dá para manter os treinos em casa tranquilamente. Pergunta 10. O treino em casa dá para ter os mesmos resultados do que o treino de academia? Dá para manter? Dá para emagrecer? Dá para hipertrofiar? Dá para ganhar condicionamento? E aí?
Treino em casa. Treino em casa dá para ser para iniciante, intermediário e avançado. Dá para você emagrecer, dá para você manter o condicionamento, dá para você ter ganhos de hipertrofia. Então, treino em casa, como eu te falei, o corpo não sabe se é um aparelho com peso ou se é um estímulo com o próprio peso corporal. Então, treinos em casa dá para ter os mesmos benefícios para a saúde que você teria na academia. Então, dá para manter o treino em casa tranquilamente e ter ganhos significativos. E nada melhor que... Só que a pessoa tem que ser um pouquinho mais regrada. Até uma dica, quando for treinar em casa, não treinar de pijama, né? Senão fica um negócio meio sem compromisso. Põe a roupa de treino, porque o seu psicológico também é importante para isso. Você, né? Pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então, imagina que você tá então na academia, põe a roupa lá fitness, pega sua garrafinha d'água e treina, cara. Não vai treinar de pijama, põe o tênis, põe a roupa de treino e vai. Pergunta 11. As pessoas começam a treinar para se alimentar melhor ou começam a comer, se alimentar melhor para depois treinar? Normalmente, nesses 10 anos aí, a galera, às vezes, assim, ó, boa parte começa a treinar. Primeiro, que mesmo se você manter a mesma alimentação, independente do objetivo, não, vamos por um objetivo, emagrecimento. Se você quiser emagrecer, entra na academia e mantém a mesma alimentação e treina lá pesado, certinho, babá, você vai emagrecer. Não digo perder peso. Emagrecer é perder gordura. Perder peso é diminuir o número na balança. Você vai emagrecer. Mesmo se você mantém a mesma alimentação ruim que você tinha, treinando, por quê? Porque quando você vai treinar e você não estava treinando, você vai aumentar a massa magra. Então você já vai ficar um pouquinho mais pesado. Só que você vai diminuir gordura. Então, você vai acabar estabilizando no peso, emagrecendo, mesmo mantendo a alimentação. Depois que as pessoas entendem a importância no resultado com a alimentação, aí elas começam a comer melhor, porque elas também começam a se interessar, aí elas começam a pesquisar mais, aí começam a trocar mais ideia com o personal, com o professor lá da academia, com outras pessoas que têm a comunidade, né, o objetivo em comum. E aí elas acabam fazendo uma alimentação. Aí começa, ficar certinho, começa a ficar casadinho, bonitinho. Então, assim, e é muito mais fácil a pessoa que tem uma rotina que ela já identificou ali, que ela tem que treinar. Então, às vezes ela treina para poder comer o que ela quer. Eu gosto de comer minhas besteiras, então para compensar, eu vou treinar, entendeu? Pergunta 12. O que falar para um cara que chega na academia em novembro pro famoso Projeto Verão? Esses caras que chegam pro Projeto Verão, chega lá, setembro, outubro, novembro, quer ficar todo paquitão aí, né? No Projeto Verão, é no novo carnaval. Rapaz, o Projeto Verão, você começa no verão passado. E olhe lá ainda. Porque assim, as pessoas acham que tudo que ela ganhou lá de gordurinha em anos vai sumir em 3 meses. Não existe mágica. Não existe fórmula mágica, não existe treino mágico, nem treino que seca e 3 meses você vai estar trincado. Mentira! Você tem que fazer um projeto a longo prazo. No mínimo aí, 1 ano. Por quê? Para você ter saúde primeiro, estética é consequência. Eu sempre falo para vir. Primeiro, tudo bem que a boa parte vem por estética, mas não tem problema. Não tem problema ser por estética.
A diferença é a pessoa entender que não vai ter em 3 meses o resultado que ela espera, porque não é tão simples assim, tem várias variáveis, se a pessoa já treinou, se ela está comendo direito, se ela está treinando direito. Então tem várias variáveis. E o projeto verão, eu brinco que tem que começar no outro verão, beleza? E não 3 meses não vai ter o resultado. Pergunta 13. Professor, vou começar a tomar bomba. Vou tomar whey. Acontece. O que eu falo para um ser humano desse? Primeiro, meu filho, pesquisa, porque o whey não é bomba, tá? Eu falo o seguinte: filho, vem cá, meu pequeno gafanhoto, vem aqui. Vou te contar uma coisa. O whey não é bomba. O whey é suplemento. E suplemento não é bomba. Tem vários outros suplementos que também não são bomba. Beleza? O whey é proteína do soro do leite, tá? Tem vários tipos de whey, mas não vou entrar nesse mérito agora e não vou discutir daí a parte nutricional do whey. E a bomba é os esteroides anabolizantes, ou como diz alguns, é os asteroides. E o que eu falo pro cara desse, eu explico a diferença de um para outro, que o whey não é bomba e bomba não é whey. E bomba é anabolizante e whey é suplemento. E suplemento não é bomba. É isso. Whey não é bomba. E bomba não é suplemento. Beleza? Bomba é esteroide anabolizante. Pergunta 14. 14. Os dois tá certo. Por quê? Porque eu acho que tá certo. Alimentação ou suplementação? Qual que é melhor? Sem dúvida nenhuma é alimentação. Suplemento é pensando na praticidade, não é substitutivo alimentar. Então parem de usar suplemento como se fosse a comida. E não acha que se entupir de suplemento vai te dar mais resultado. Você vai até acabar com o seu fígado. Enfim, coma comida. Passa numa nutricionista, ela vai montar uma dieta para você, uma reeducação alimentar para você. E se ela achar necessário, ela vai encaixar alguma suplementação. Como já diz o nome, suplemento vai complementar ali, vai suplementar alguma coisa que você deixou a desejar. E é uma estratégia caso, por uma questão de praticidade, caso você não consiga. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes eu tinha que dar uma aula atrás da outra, em um determinado período lá da noite, que eu não conseguia comer. E aí, depois que eu passei lá com a nutricionista, ela me colocou uma dose de whey. Mesmo que eu não tinha acabado de treinar. Era por quê? Porque eu não tinha tempo para parar e fazer uma refeição sólida, uma comida. Então eu colocava lá o pozinho e tomava. Era todo dia? Não, não era todo dia. Era de vez em quando que eu fazia isso para não ficar sem comer e não atingir lá os limites de proteína e carboidrato que eu precisava diariamente. Então o suplemento é usado para você não ficar num déficit aí de proteína e carboidrato e nos seus micros e macros nutrientes. Então, suplementação nunca vai substituir a alimentação, a comida de verdade. Então, coma comida de verdade. Pergunta 15. Acessórios. Luvinha e almofadinha. Minha opinião sobre isso. Precisa mesmo? Vamos lá. Luvinha. A luvinha é preciso? Não. Tem gente que usa? Tem. Por quê? Porque normalmente exercícios de costas dorsais, as famosas puxadas ou remadas, pressiona aqui essa pelinha. Até tem um calinho aqui, ó.
tem até um calinho. Eu não uso luvinha. E eu não ligo para calo. É aí que eu te falo. Se você ligar para a parte estética, que incomoda, ou por exemplo, minha namorada reclama que quando eu vou fazer carinho nela, essa mão, sei lá, risca? Machuca ela. Ou vai passar a mão na camiseta, puxa o fio. Então usa a luvinha aí. Não tem problema nenhum, não vai mudar em nada, é só uma questão de conforto. Eu particularmente não uso, porque tem alguns exercícios que até a luvinha acaba escapando. Então isso daí é meio relativo. É mais uma questão de conforto, ou se você ligar para os calinhos que podem aparecer aqui. Por isso que a maioria das mulheres usa, porque é mulher que toma mais cuidado de dar calo, enfim. Mas tem homem que usa também, enfim. E a almofadinha, não falou do cinto pélvico, mas eu também posso falar sobre o cinto pélvico. Daí daria até um vídeo inteiro sobre o cinto pélvico. Enfim, almofadinha. Almofadinha eu não uso e eu ensino aos meus alunos a não usarem também. Por quê? Porque a gente já tem a nossa almofadinha aqui, ó, natural. Então a gente pode colocar e apoiar a barra aqui tranquilamente, até se for uma pessoa bem magra. Então, papai do céu já preparou nossa almofadinha aqui, ó. Então não precisa utilizar, porque até quando você usa a almofadinha, a barra escorrega e aí já sai da postura correta. Então o mais interessante é você aprender a técnica correta para você aduzir aqui, ó, fechar a escápula, apoia a barra no lugar certo, dá até mais segurança. Quem já testou e faz sabe do que eu estou falando. Se você não faz, pede para o seu professor, seu personal, te ensinar a fazer sem almofadinha. Cinto pélvico, que você já deve ter visto aí o cara maromba, que soca peso na barra lá e agacha de cinta. Que bom. A questão dessa cinta, se você não é um powerlift, um competidor, um levantador de peso, um basista lá, desnecessário. Sabe por quê? Porque você usando essa cinta, que é uma cinta pélvica, parece aquele... Sabe aqueles... Você já deve ter visto na academia. Aquele cinturão quando o cara do MMA ou do boxe ganha, levanta. É tipo aquilo que o cara põe para treinar. Normalmente o tecido é de couro, ou enfim, aquele... Esqueci o nome do outro material. Mas enfim, você já deve ter visto. E normalmente usa por cima da camiseta. Quando está fazendo agachamento, principalmente, ou um levantamento terra. Você está tirando as funções de alguns, ou inibindo, tirando totalmente não dá, né? Mas você está inibindo o trabalho de algumas musculaturas que é para ser trabalhada. E você está jogando pro cinto fazer isso. Então é melhor você diminuir a carga e fazer o exercício onde você vai trabalhar com essa musculatura sem essa pressão do cinto para ativar ela. Então o custo-benefício é melhor você fazer sem a cinta. Se você for competidor, atleta de alta performance, aí tudo bem, aí é outra história. Estou falando de pessoas comuns, como eu, como você, acredito eu, né, que você está aqui, é uma pessoa mais normal, não é nenhum atleta aí de alto rendimento. Beleza? Gostou? Curtiu? E é isso aí.